Olá, gente boa! Estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Desafio de Mãe. Eu sou a Gilda e hoje eu vou falar sobre o meu parto prematuro, porque eu tive o parto prematuro e as doenças que me levaram a esse parto prematuro. Bom, em primeiro lugar, eu tive uma gravidez gemelar. Então eu já sabia, desde o início, que eu poderia sim ter um parto prematuro. Uma semana, duas, talvez até um mês antes do dia previsto. Mas eu não imaginava que esse parto prematuro seria um parto prematuro ao extremo, como foi com 29 semanas. Bom, o parto prematuro foi o meu primeiro dos meus maiores desafios na maternidade. Até 20 semanas, eu tive praticamente nenhum problema na gravidez, né? Mas a partir da 20ª semana, o peso já começou a fazer diferença, né? Porque era uma gravidez gemelar e eu era bem magrinha, só a barriga crescia e aquele peso estava fazendo diferença. Eu quase não conseguia andar direito, sentia muita dor ao me movimentar. Então, mas até aí tudo bem, não tinha nenhum problema, além da dor que eu sentia. Com 27 semanas, na minha consulta de rotina do pré-natal, a minha pressão estava com uma leve alteração. Ela estava um pouco mais alta. Mas o médico não falou nada, não me advertiu em nada, disse que estava tudo bem, tudo normal. E eu, como mãe de primeira viagem, não me preocupei, né? E com 27 semanas também eu comecei a ter uma gripe, uma tosse forte, principalmente assim à noite eu tossia muito. E eu pensava que essa tosse era por causa da gripe, né? E a tosse nunca ia embora. Então, e eu já estava começando a sentir falta de ar. Eu achava que a falta de ar era por causa de ser uma gravidez gemelar, né? Aqueles sintomas todos que as mulheres sentem no final da gravidez, eu estava sentindo bem antes, né? Por causa da gravidez gemelar. Aí só que isso já era um sintoma de uma doença que eu já falo daqui a pouco para vocês. Então, com 27 semanas eu tive essa gripe, uma tosse forte e comecei a sentir falta de ar, né? Eu deitava, sentia falta de ar, sentava, ficava um pouco tempo sentada e depois melhorava e voltava para a cama. E foi indo assim. Até que com 29 semanas e alguns dias, né, no dia 16 de agosto de 2016, né, quando eu fui me deitar, eu deitei, né, normalmente, comecei a sentir falta de ar, fui pra cadeira, esperando melhorar. Só que eu não melhorei. Então, eu acordei meu marido, falei pra ele não sabia mais assim, o que fazer exatamente. Aí ele falou assim: você quer que eu marque uma consulta pra você? Aí eu falei assim: não, que eu queria uma coisa ali para aquela hora, alguma coisa que me ajudasse ali naquela hora, né? Aí eu falei assim: verifica a minha pressão. A gente tinha um aparelho, né, para verificar a pressão. Ele verificou e ele mesmo ficou assustado porque a minha pressão estava muito alta. Eu não lembro os números, acho que ele também não lembra, porque foi uma correria assim, naquela noite. A gente saiu, eu falei assim: leva pro hospital. E a gente foi, né, pro hospital. Chegando lá, eu já estava até me sentindo um pouquinho melhor, porque eu peguei, né, a fresquinha na janela, a fresquinha na janela do ventinho do carro, né? E esse hospital era uns 20 minutos, assim, mais ou menos, da minha casa. Chegando lá,
lá na recepção, o pessoal já até falava assim, vai ganhar, vai ganhar. Eu falava, não, ainda vai demorar um pouco, né? Eu tava com aquele barrigão de gêmeos. Então, aí quando eu fui, né, entrei pra sala, os médicos perguntaram, fizeram vários exames de sangue, de urina, ultrassom, raio-x, né? Aí quando foi 6 horas da manhã, o médico veio com um diagnóstico, pré-eclâmpsia. Aí eu tava assim, pré-eclâmpsia, eu não sabia assim exatamente a gravidade da pré-eclâmpsia, né? E eu não me assustei muito na hora. Aí o médico falou assim, vamos ter que antecipar o parto para hoje, ou no máximo amanhã. Aí eu fiquei assim, é uma coisa séria, né? Mas mesmo assim ainda não tava assim, não tinha caído a ficha ainda. Aí, tá bom. Só que lá nesse hospital não tinha UTI neonatal. Os médicos preferiram me transferir para outro hospital de ambulância do que transferir os meninos, né, quando nascessem. Né, que eu estava grávida de 2 meninos, Christopher e o Caleb. E o meu quadro estava instável, então eu fui transferida para o hospital. Meu marido escolheu o hospital mais próximo, que era 45 minutos, 1 hora mais ou menos, de onde a gente mora, né? E esse hospital fica até em outro estado, né? Que nós moramos na divisa. Então chegamos lá, fiz outros exames e o parto foi, né? Foi feito naquele mesmo dia. Os médicos vieram, anestesista, todo mundo me explicou, né? Eu tive uma tradutora por telefone. O meu inglês estava bem fraquinho. E aí eu fui para a sala de cirurgia. Deram a roupa pro meu marido acompanhar, né? Falaram que ele ia ser chamado, mas demoraram a chamar meu marido. Eu já estava na sala, já tinham aberto minha barriga, tirado o Crisinho, né? O Christopher. Quando meu marido chegou, aí ele falou assim, já tirou o primeiro bebê. Só que nessa hora, né, eu já estava assim com muita falta de ar, né? Eles amarraram as minhas 2 mãos, né? E eu tinha recebido a anestesia peridural. E eu estava assim sem poder me mexer, e estava tremendo, muita falta de ar, muita falta de ar, né? Foi um parto muito difícil, assim a sensação que eu tive, assim, que eu pensei que eu fosse morrer ali naquela hora. E aí pegaram o Christopher, passaram na minha frente, me mostraram, mas eu quase não pude ver ele direito, porque além de eu não estar me sentindo bem ali, não estar conseguindo respirar direito, eu também sou míope e estava sem óculos e eu quase não consegui ver o rostinho, guardar assim, o rostinho dele ali naquele momento. Aí depois tiraram o Caleb, fizeram a mesma coisa, também não consegui ver direito. E eu sei que toda hora eu perguntava pro meu marido, já costuraram minha barriga? Já costuraram minha barriga? Que eu não estava mais aguentando ficar ali. Aí meu marido, não. Aí eu sei que eu desisti de perguntar, me entreguei, fechei meus olhos. Eu não sei se eu desmaiei, se eu adormeci. O que aconteceu? Eu sei que eu não lembro ali do restante, né? Eu só lembro que quando eu abri os olhos, eu já estava no corredor, indo pro meu quarto. Isso foi numa quarta-feira, né? O parto dos meninos foi numa quarta-feira. Ao meio-dia e 24 o Christopher nasceu, meio-dia 25 o Caleb nasceu. E aí eu passei aquela quarta-feira, né? Eu, assim, a partir de 27 semanas comecei a inchar bastante, né? As pernas incharam, os braços incharam, né? Só que como eles falam, né, que a pré-eclâmpsia é curada, né, com o parto, eu pensei que tudo voltaria ao normal.
né? Mas eu tava mais inchada ainda, mais inchada. E aí eu recebi alta no sábado. Eu vim pra casa, né, no sábado depois do almoço. Vim pra casa e tive um dia normal, né? Só com aquelas limitações da cesariana mesmo. Aí fui deitar, eu tava tirando leite, né, pra poder levar pros meninos. Acordei, a primeira vez tirei. Aí deitei. Aí daqui a pouco levantei de novo. Falta de ar. Muita falta de ar. Aí eu falei com meu marido, de novo. Tô sentindo falta de ar. Muita falta de ar. Aí ele falou assim, o que você quer que eu faça? Eu já tava desesperada com aquela falta de ar. Eu falei assim, me ajuda a respirar. Aí, então vambora, vamos pro hospital. Aí eu fui assim, com a roupa que eu tava, né, do jeito que eu tava. E fomos pro hospital. Aí, como eu falei, né, esse hospital, ele é de 45 minutos a 1 hora daqui onde a gente mora. Então, eu já tava assim meio desfalecendo, meu marido segurando minha mão, falava assim, aperta minha mão. Ele não me deixava assim, apagar assim, né. Aí chegando lá, né, fomos atendidos imediatamente, meu marido explicou, eu expliquei. Aí teve uma hora que a médica falou assim, olha, não precisa falar mais nada não, que a gente já entendeu o que você tem, você tá cansada, não fala mais nada não. Aí vieram 2 médicos assim, uma falou assim, a gente vai aplicar isso na sua veia, essa medicação, se não resolver, a gente vai sedar você. Aí eu só entendi assim, o outro médico falando, olha, ela tá muito fraca, é melhor sedar de uma vez. Aí me sedaram e eu apaguei. Eu não lembro de nada nesse período que eu fiquei apagada, né? Aí eu lembro que quando eu acordei assim, de repente, tava num quarto diferente, um quarto estranho, era um quarto de UTI e eu tava sozinha. Aí era de manhã, aí o meu marido chegou. Aí eu fiquei brava com ele, eu falei assim, você me traz aqui no domingo, me deixa aqui no domingo e vai embora, só volta na segunda-feira, me deixa aqui sozinha, que eu tava assim assustada, né, de estar ali. Aí ele olhou pra mim e riu e falou, Gilda, hoje não é segunda-feira, hoje é quinta-feira. Aí eu fiquei assim pensativa, né, eu dormi esse tempo todo, o que aconteceu? Né? E quando antes de eu ter os meninos, eu estava muito inchada. E depois que eles nasceram, eu estava mais inchada ainda. Quando eu acordei naquela quinta-feira, eu já estava bem sequinha mesmo, entendeu? Aí aquela quinta-feira foi difícil para mim, né? A sexta-feira já foi um pouquinho melhor. Eu estava me sentindo muito fraca. E aos poucos eu fui entendendo que eu tive, né? Eu tive uma miocardiopatia periparto, né? Que é uma doença que pode dar na gestante, né? No final da gravidez, ou até 5 meses depois do parto. No meu caso eu tive até antes, porque os sintomas que eu tive, da tosse, da falta de ar, do inchaço, da pressão alta, tudo isso eu tive bem antes, né, do final da gravidez. E o que confunde um pouco é porque esses sintomas se misturam um pouco com os sintomas da pré-eclâmpsia, né? E a principal característica da miocardiopatia é o enfraquecimento do coração. No meu caso, o meu coração estava entre 20% e 25%, né, que eles não dão um número exato pra gente. E aí eu passei, né, a sexta-feira, o sábado, todos esses dias no quarto de UTI. E no sábado à tarde eu fui para um quarto normal. Aí eu passei o restante do sábado, o domingo. E quando foi na segunda-feira à tarde, eu fiz outro exame, um ecocardiograma, né, que eles queriam ver se o meu coração estava reagindo à medicação. E na segunda-feira à tarde eu fui liberada, eu tive alta.
finalmente. Eu não estava mais aguentando ficar no hospital. Embora eu estivesse ali perto dos meninos, mas eu não estava mais aguentando. É um ambiente, assim, bem difícil, né? E eu voltei para casa com a medicação toda para tomar, para fortalecer o coração, para pressão, para acabar de desinchar. Por 3 meses, né, que eu tinha que tomar essa medicação. Aí eu voltei ao médico, fiz outro exame, outro ecocardiograma, e meu coração, né, tava bem melhor, tava com entre 50% e 55%, já é considerado normal. E conforme eu fui estudando a doença, fui vendo as coisas que aconteceram comigo, eu só tenho a agradecer a Deus muito, muito, por eu estar viva, meus filhos estarem vivos e saudáveis, e por toda essa dádiva, né, que Deus me concedeu. De início eu fiquei muito frustrada, né, com o parto prematuro, porque você não tem chance de tirar aquelas fotos, não tem chance de se preparar para ir para o hospital, aquela coisa toda, né? Não tem chance de segurar seus filhos nos seus braços assim que eles nascem. Mas e principalmente, né, você tem que ver seus filhos ali na UTI neonatal. Você nem sabe quanto tempo eles vão ficar ali. E no início eu fiquei bem frustrada, bem triste com isso, mas depois eu entendi que o meu parto foi necessário, meu parto de emergência foi necessário, e isso ajudou que eu estivesse hoje aqui, que meus filhos também estivessem aqui. E eu sou muito grata a Deus mais uma vez, né? E esse é o meu relato do meu parto prematuro. Essas foram as doenças que eu tive, que fizeram com que eu tivesse esse parto prematuro: a pré-eclâmpsia e a miocardiopatia periparto, né? E isso aí, esse foi o meu primeiro maior desafio como mãe. E espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se inscreva e muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchauzinho.